Bom, galera, estamos começando o nosso sexto módulo do curso Me Ensina aí. E hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os básicos do VFX, né? Nesse módulo aqui eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos legais, alguns efeitos bacanas que a gente pode aplicar nos nossos projetos, nas nossas composições e conseguir resultados interessantes. Tô falando de coisas como máscaras, que a gente já meio que viu por cima, né, no módulo anterior. Estou falando de alguns outros efeitos, como o Chroma Key, o Tracking e algumas outras coisas que vão ser bem importantes para vocês quando decidirem criar composições de efeitos visuais, né, de efeitos gráficos, os VFX. E nessas duas primeiras aulas nós vamos trabalhar um pouquinho sobre máscaras, ou masking, né? Sempre que vocês ouvirem esse nome, estamos falando da mesma coisa, máscaras ou masking. E qual que é a grande diferença dele para os paths que a gente se acostumou a trabalhar no último módulo? Os paths, quando a gente está trabalhando com eles, nós estamos falando de camadas, né? Quando nós criamos um novo path, nós estamos criando uma nova camada. Já a máscara, a gente trabalha com camadas já existentes. Então, quando a gente vai criar novas máscaras, nós estamos usando aquelas ferramentas de criação de paths, mas para trabalhar dentro de uma única camada, sem criar uma nova camada a partir disso. Entenderam mais ou menos esse conceito? Vai ficar mais claro para vocês quando a gente começar a trabalhar. Para explicar o conceito de máscara para vocês, eu vou usar um princípio muito básico que vem de lá do YouTube. Se você é uma pessoa que comprou esse curso porque gostaria de melhorar os seus vídeos para o YouTube, você vai entender logo essa técnica aqui. Estou falando da Facecam. Facecam, para quem não está ligado o que é, nada mais é do que uma pequena forma onde a gente posiciona a imagem de uma webcam, por exemplo. Vamos supor que a pessoa está jogando algum jogo e quer que, enquanto está rolando ali o jogo, apareça o rosto dela. Então ela usa a chamada Facecam para isso, tá? Se você não entendeu muito bem esse conceito, não tem problema, porque é apenas um exemplo porque a gente pode construir com as máscaras, ok? Então, eu criei uma composição aqui, vou colocar um sólido com um cinza clarinho aqui, só pra gente ter um fundo, tá? Porque vocês vão entender. E aí, pra gente criar as máscaras, nós vamos usar exatamente as mesmas ferramentas que a gente usa para criar os shapes. Então, nós estamos falando da ferramenta de caneta e estamos falando também das ferramentas de criação de formas, né? O retângulo, elipse, polígono, estrela, enfim. E aí, é muito simples. Vocês se lembram que para a gente criar um novo shape, a gente não podia ter nenhuma camada selecionada aqui na composição, né? Porque aí quando a gente desenhasse alguma coisa, ó, a gente teria o nosso shape layer. Mas aqui o processo muda. Aqui a gente precisa selecionar uma camada para indicar para o After Effects que a gente está criando uma nova máscara. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a minha camada da Facecam e eu posso desenhar, por exemplo, um polígonozinho aqui, ó, com a minha ferramenta de caneta. E olha só o que acontece, a gente delimita a área de exibição da nossa camada, né? Então eu tinha um vídeo que cobria aqui todo o meu preview, agora eu tenho essa área selecionada mostrando essa parte do meu vídeo, né? Então a máscara nada mais é do que uma seleção do que você quer mostrar ou não mostrar numa determinada camada. E aí, quando a gente aperta a letra M, nós conseguimos ver as propriedades da sua máscara. Ó. Você clica aqui e você expande as propriedades. A gente vai mais a fundo nessas propriedades daqui a pouco, tá? Na próxima aula, mais precisamente. Mas algumas coisas que tem que ficar bem claro para vocês. Primeiro, a máscara serve para isso, né? Para você delimitar as áreas que você quer mostrar ou remover do seu vídeo. Por que eu falo em remover? Porque a gente tem aqui os modos de trabalho da máscara. Como vocês podem ver, a gente está na opção Add. Se a gente marcar essa opção Inverted, nós vamos inverter a seleção da nossa máscara. Então eu fiz esse desenho aqui em volta do meu rosto. Se eu marcar o Inverted, olha só o que acontece. Agora está aparecendo aqui o que tem embaixo, né, na nossa composição. No caso, a nossa camada cinza. Se eu tivesse outra camada aqui, ela ia aparecer ali embaixo, quer ver? Tipo uma camada vermelha, por exemplo, ela ia aparecer ali no local. Aí é só você se lembrar da hierarquia das camadas, né? Mas enfim, a gente pode então inverter essa seleção marcando a caixinha do Inverted. Mas nós temos outros modos mais corretos de fazer essa inversão.
Quando a gente seleciona uma máscara e ela está no modo Add, significa que a gente está adicionando essa seleção. Por que a gente tem esses modos diferentes? Porque você pode adicionar mais de uma máscara. Eu posso fazer outra máscara aqui, e agora mais esse pedacinho está aparecendo. Posso fazer outra máscara aqui, e agora esse cara está aparecendo. Então, ó, temos as 3 máscaras. E aí, então, você pode mudar esses modos aqui. Por exemplo, você tem na máscara 1, vamos supor que você queira colocar o Subtract. Quando a gente ativa o Subtract, significa que a gente não quer que apareça o que está sendo selecionado na máscara 1. Então a gente usa Subtract, e aí ó, ele basicamente inverte a seleção e mantém as outras duas em Add, tá? Você pode alterar aqui os modos dessas outras máscaras aqui também para você mostrar ou não mostrar os objetos que você tem aqui dentro selecionados com a sua máscara, ok? Se você usar os modos de Intersect, você pode fazer com que essas máscaras se interseccionem. Então, você tem às vezes uma máscara que você quer que apareça e outra que você quer que não apareça. Então, você usa esse modo de intersecção para mostrar ou não mostrar alguma máscara. Você tem o modo de diferença também, por exemplo, que aqui é o Difference, e você consegue mostrar ou não mostrar outras máscaras, tá? Pode parecer um pouco complexo entender essa hierarquia das máscaras, realmente é um pouco confuso, tá? Mas você vai pegando o jeito aí quando você trabalha com mais de uma máscara dentro da sua camada. Se a gente usar o modo None, aqui a gente cancela o desenho da máscara. Eu já mostrei uma funcionalidade do None quando a gente estava fazendo aquele texto sendo escrito na tela, né? Que aí você usa o None para desativar a seleção da camada. E aí você tem o desenho da camada aqui, mas você não tem a camada funcionando como uma seleção. A não ser que você coloque em Add ou Subtract para você adicionar ou remover alguma parte aí da sua camada. Beleza? Bom, funcionamento básico, simples das máscaras, tá? E aí, por exemplo, para fazer uma facecam, a gente poderia usar aqui a ferramenta de elipse, ó, fazer um desenho, e a gente tem aqui, ó, a gente pode diminuir o tamanho, colocar onde você quiser. Você pode usar outras formas, se você quiser também, ó. Temos a ferramenta de estrela. Quanto a isso aqui, não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Você consegue pensar nos mesmos princípios que a gente tinha lá para a criação de shapes, beleza? Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: quando vocês fazem uma determinada seleção com a máscara, o nosso ponto âncora, lembra do Anchor Point? Ele passa a trabalhar considerando apenas essa região que você selecionou. Então, por exemplo, deixa eu desativar essa máscara aqui. A gente tem aqui, ó, o nosso ponto âncora centralizado na nossa camada, que está aqui no tamanho 16:9, né, cobrindo todo o nosso preview. A partir do momento que a gente ativa essa máscara, deixa eu colocar aqui, Add. A partir do momento que a gente ativa essa máscara, ele passa a considerar apenas essa região de interesse aqui, que é a região que a gente fez a seleção. Então, se você quiser centralizar o ponto âncora de acordo com esse desenho que você fez, é só apertar o Ctrl Alt Home. E aí agora você deixa o pontinho âncora aqui centralizado, bonitinho, com o seu círculo, com o seu desenho que você tenha feito aí, tá ok? Então, uma coisa importante aí de vocês se lembrarem, quando você ativa a máscara, você pode alterar esse lance do ponto âncora para você conseguir outros resultados de transformação, beleza? Bom, esse é o básico das máscaras, como eu tinha dito. Vamos conhecer umas funções um pouco mais avançadas das máscaras aí na próxima aula.